Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de 5 coisas que não te contaram sobre fazer terapia. A primeira é com relação a dúvidas. É natural ter dúvidas no primeiro momento, no início do processo de terapia e às vezes até durante o processo de terapia, né? Num primeiro momento, vocês vão chegar, se dar de cara com o psicólogo, a psicóloga que vocês escolheram, que é alguém que vocês nunca viram, nunca conversaram e vão ter que abrir coisas muito íntimas, né? Então, é natural ter dúvidas e não saber exatamente como é que vai ser o processo, né? No primeiro momento, numa primeira sessão, eu sempre procuro explicar o máximo possível como é que vai ser o processo, como é que é a terapia, qual que é o meu jeito de conduzir a sessão também, para que o paciente, para que vocês se sintam o mais confortável possível. Mas, em alguns momentos, vão surgir dúvidas, né? E é importante que vocês tirem as dúvidas de vocês, porque o processo de terapia é de vocês. Então, vocês precisam estar entendendo o que está acontecendo, precisam tirar as dúvidas. Afinal, é de vocês, é o processo de vocês, né? O segundo ponto é a questão de adaptação e identificação com o psicólogo. Nem sempre você vai se identificar com o psicólogo que você escolheu. E tá tudo bem, né? Dentro da psicologia a gente tem algumas linhas de pensamento que é baseado na teoria, né? E alguns psicólogos acreditam em determinado ponto, né, determinada teoria, e outros psicólogos se identificam, acreditam em outras teorias, outra teoria, né? E isso também vai mudar a condução do processo de terapia. Além dessa diferença na abordagem teórica, a gente também tem a nossa essência. Então, eu tenho o meu jeito próprio de conduzir a terapia, alguns outros psicólogos vão ter outro estilo de condução de terapia, né? Então é importante que vocês se identifiquem ao máximo possível com o psicólogo que vocês escolheram. E se por acaso vocês não escolherem o profissional que vocês mais se adaptaram, né? Às vezes vai uma, vai duas, vai 3 sessões e parece que não flui. Então é importante que vocês se identifiquem com o psicólogo e se não se identificarem, troquem de profissional, procurem outro, conheçam outros profissionais, né? Eu sempre digo no primeiro momento, na primeira sessão, para os meus pacientes novos, que precisa ir com a minha cara, né? Então, precisa ir com a minha cara, precisa se identificar, precisa gostar do meu jeito, precisa gostar da minha condução da terapia, precisa se identificar, precisa ter uma conexão aí, né? O terceiro ponto vem um pouco de encontro com isso, que muitas vezes é uma não identificação com o profissional, mas muitas vezes é um tempo de terapia. Nós precisamos de tempo para se adaptar ao processo de terapia. Muitos momentos iniciais aí vai ser um pouco difícil de falar as coisas que a gente gostaria, né, como paciente, de vocês falarem o que vocês têm para falar, de conseguir se entregar para o processo de terapia, de conseguir realmente expressar tudo que vocês querem expressar na terapia, né? De falar todas as questões que vocês querem trazer aí para o psicólogo auxiliar vocês. Então, em alguns momentos vai demorar um pouco, vai precisar de um tempo, né? Esse tempo é o tempo de vocês, é o tempo do paciente e também é o tempo de paciente e psicólogo se conectarem, né? De paciente e psicólogo construírem um vínculo. Então, é importante que vocês conversem com o psicólogo a respeito dessa talvez dificuldade de conseguir expressar, de conseguir falar, porque muitas vezes é esse tempo que é necessário para a construção de vínculo e que para que vocês se sintam seguros e confortáveis o máximo possível para falar sobre a intimidade de vocês, né? E o outro ponto também ligado com isso é a questão de que nem sempre vai ser um processo fácil. A terapia nem sempre é um processo fácil, nem sempre é um processo confortável. Por isso que eu digo que é para que vocês fiquem o máximo confortáveis possível, né? Porque
A terapia a gente vai falar sobre coisas íntimas, vai falar sobre medos, vai falar sobre frustrações, sobre culpa, sobre emoções, sobre pensamentos, sobre relacionamentos. É tudo muito íntimo, é tudo muito profundo da gente. Então, nem sempre vai ser um processo fácil e nem sempre vai ser um processo confortável, porque a gente está numa zona de conforto, né? E a gente vai para terapia para sair dessa zona de conforto, para mudar algumas coisas. Mas mudar é sair dessa zona de conforto, é conviver também com um desconforto ali, de sair do conhecido. A minha zona de conforto é aquilo que é conhecido para mim, né? Eu brinco que a zona de conforto não é confortável porque nada acontece ali. Mas também é desconfortável sair dessa zona de conforto. Mudanças são desconfortáveis, o desconhecido é desconfortável. Então, não vai ser um processo fácil nesse sentido. A gente vai ter que causar alguns desconfortos, aprender a lidar com esses desconfortos. E muitas vezes a gente vai falar sobre coisas que nos doem, a gente vai estar mexendo em algumas feridas. Mas também é importante mexer nessas feridas para auxiliar no processo de cura delas. Então, por isso que eu digo que nem sempre vai ser um processo fácil, nem sempre vai ser um processo confortável, tá? Mas é um processo transformador. Então, todo o processo de terapia é muito transformador, é revolucionário, a gente faz uma revolução dentro da gente, né? A gente conhece e se reconhece muitas vezes aí, se transforma muitas vezes. Então, é um processo lindo, apesar de em alguns momentos ser um pouco desconfortável. E o último ponto é com relação a não existem assuntos proibidos dentro da terapia. Assim como não existem assuntos bobos. Muitas vezes o paciente diz, tu vai achar que eu sou boba, tu vai achar que eu sou louca. Não, né? Não existe isso dentro da terapia. Tudo que é importante para vocês é importante para o processo de terapia. Tudo que causa alguma emoção muito forte, algum desconforto, é importante para a terapia. Então é importante que vocês tragam esses assuntos. Por mais que às vezes vocês achem que são bobos ou que não são muito confortáveis de falar, é importante que vocês tragam. Tudo que tá mexendo alguma coisa aí dentro de vocês é importante para o processo de terapia. Certo? Esses foram os 5 pontos que ninguém nunca contou para vocês sobre fazer terapia. Eu espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Até mais!